Olá, tudo azul com você? Estou chegando com mais um Portal Ludoli Notícias. Hoje, sexta-feira, 18 de novembro de 2022. Eu sou o Luiz, sou deficiente visual, mas na batalha todos os dias trazendo aí as principais notícias para você. Já pedindo para você não esquecer de clicar aí no joinha, né, dar o seu like no vídeo, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, ativar o sininho das notificações, deixar o seu comentário e compartilhar esse vídeo com todos os seus contatos, para você nos ajudar a que mais pessoas possam ver este vídeo e os outros vídeos do canal, é claro, e assim o canal possa crescer aqui no YouTube. É com a sua ajuda que conseguiremos crescer no YouTube. Somos gratos a muitas pessoas que sei que nos ajudam, que vem compartilhando, que vem propagando o nosso canal. Muito obrigado a você que já faz isso. Que Deus a abençoe. E a meta é chegar aos 1.000 inscritos e 4.000 horas de visualizações. Ontem à noite, ao verificar a quantidade de horas, nós temos a necessidade ainda, ou seja, nos falta 600 horas aproximadas de visualizações para chegarmos às 4.000 horas que precisamos. 600 horas de visualizações. Para você ter uma ideia, se você deixar o seu celular rodando nos vídeos do canal das 6 da manhã até a noite, você vai rodar aí em torno de 12 horas, correto? Então, só para ter uma ideia, nós precisamos de 600 horas. Então, ó, você pode muito contribuir conosco. Eu sei que pode. Se a gente conseguir que mais gente assista os nossos vídeos. Então, propague. Não tem aqui só o vídeo de notícia, nós temos também o vídeo de oração. Você que gosta de estar mais próximo de Deus, você que gosta de um momento de oração, talvez você tenha dificuldade na questão de tempo, né? É difícil você parar na correria do dia a dia e fazer ali o seu momento de oração. Então, bota o vídeo, coloca aí para rodar no seu celular e enquanto você vai dirigindo para ir para o trabalho, vai chegando no trabalho, ou seja, onde for, deu certo, você está ouvindo ali, né, as orações e em pensamento vai participando delas. Você pode assim assistir, ouvir, né, todos os nossos vídeos, tá bom? Conto com você. Eu quero falar da Vidraçaria Triângulo. Na Vidraçaria Triângulo você tem profissional qualificadíssimo, um bom atendimento e os melhores preços da região. Na Vidraçaria Triângulo, com certeza você faz um excelente negócio. A Triângulo está na Avenida Brasil 755, no centro de Laguna Carapã, mas atende Laguna Carapã e toda a região. Para você que mora aí na região próxima à Laguna Carapã, ou até nem tão próxima assim, ligue. Os telefones da Vidraçaria Triângulo estão na descrição do vídeo. Liga lá e conversa. Uma boa conversa pode trazer ótimos negócios. Vidraçaria Triângulo. Bom, gente, eu estou tentando trazer para você as notícias com relação à Copa do Mundo. Não está muito fácil, uma vez que a Copa, as notícias de lá já tem veículos de mídia, né? A imprensa já está certa de quem vai transmitir e como se transmite. Então, até os vídeos, as informações são exclusivas. Nós estamos nos esforçando, não sei se vamos conseguir trazer alguma coisa para você durante aí a Copa do Mundo, né?
tem abertura no domingo, dia 20, e já começa com o primeiro jogo, né? Ao meio-dia, horário aqui do Mato Grosso do Sul. Então, não sei se nós vamos conseguir trazer notícias para você com relação à Copa. Estamos nos esforçando para isso. Se não conseguirmos, será uma pena, mas estamos nos esforçando. Quero te lembrar que neste domingo, dia 20, também tem provas do Enem. É o segundo final de semana de provas, né? Então, você inscrito no Enem, procure chegar no horário. Os portões vão abrir ao meio-dia, horário de Brasília, 11 horas, horário do Mato Grosso do Sul. Atenção, quem mora no Mato Grosso do Sul, os portões abrem às 9 horas, ou às 11 horas, perdão. Quem mora no Mato Grosso do Sul, os portões então abrem às 11 da manhã, com fechamento ao meio-dia. Fique ligado nisso. Meio-dia, horário de Brasília, com fechamento às 13 horas, 1 da tarde, horário de Brasília. Tá? Então fique atento nisso, para que não ocorra de você chegar lá depois das 12 horas e dizer, mas fecha ao meio-dia. Se você mora no Mato Grosso do Sul, fecha às 13 horas. Se você mora no Mato Grosso do Sul, os portões fecham ao meio-dia, tá bom? Então no sábado, já procure relaxar, descansar. Do sábado para domingo, vá dormir cedo, tenha uma noite tranquila, descanse bem, para você estar preparado para a realização dessa prova. Você deve levar uma caneta preta, transparente. Precisa também de um documento com foto, né? Esse documento pode ser digital. Verifique aí, já para quem já fez, já sabe até o seu local de prova. Lembrando que você pode levar a sua água, desde que ela esteja em uma garrafa transparente, sem rótulo. Algum alimento também você pode levar, desde que ele esteja dentro de um recipiente também transparente, tá bom? Então, vamos tomar cuidado aí com o horário, gente, é importante os horários e respeitar as regras do Enem, tá bom? Tenho certeza que você que já fez a primeira prova já conhece as regras do Enem. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou o bloqueio de contas de empresas e pessoas suspeitas de bancar, de custear, de financiar os protestos considerados pela Justiça inconstitucionais, ilegais e, segundo algumas reportagens, considerados como golpistas. Por quê? Porque, segundo a imprensa, pede o golpe militar. São 43 os nomes de pessoas e empresas que foram bloqueados as contas, né, pela decisão de Alexandre de Moraes, que está em sigilo. Desses 43 nomes, 34 são do Mato Grosso, 7 do Mato Grosso do Sul. No Mato Grosso do Sul, de ex-prefeito, médicos e da área do agronegócio, né? Tem gente de vários segmentos que, segundo a Justiça, estão financiando aí esses movimentos, né? Essas paralisações que o pessoal está fazendo em frente agora aos quartéis do Exército. O Twitter fechou todos os seus escritórios, principalmente nos Estados Unidos, até segunda-feira.
Segundo uma reportagem da BBC, os funcionários do Twitter, boa parte deles estão pedindo demissão. Elon Musk comprou o Twitter há algum tempo atrás. E ao assumir a rede social, ao assumir a empresa que comanda a rede social, ele já chegou com novas regras, impondo ali trabalhos, jornada de trabalho diferenciada, mais prolongada para todos os funcionários da empresa. Mas primeiro fez uma série de demissões. As demissões coletivas chegaram a metade dos funcionários da rede social, que chegavam a 7 mil funcionários no Twitter, na empresa que comanda o Twitter. Bom, aí o Elon Musk aumentou a jornada de trabalho de seus funcionários e impôs algumas regras. Regras essas que foram protestadas, Houve protesto ali por alguns funcionários. Ele então deu um intimato. Quem quiser continuar, que fique. Quem não quiser, que vá embora. E vocês têm até quinta-feira, dia 17, para tomar essa decisão. Bom, os funcionários tomaram. Alguns deles, centenas de funcionários, abandonaram os seus trabalhos, pediram demissão ontem. E hoje a empresa está fechada e segundo a BBC, o Elon Musk se pronunciou dizendo não estar preocupado, porque os funcionários bons estão ficando, disse ele. Bom, gente, na madrugada de hoje, o Twitter ficou instável. Houve quem teve dificuldade de se conectar à rede social. Muitos entraram no Twitter para ver se a plataforma ainda está no ar. Especialistas acreditam que toda essa crise não passa de uma jogada de Elon Musk, porque ao observar a crise interna na empresa, funcionários saindo, as pessoas têm curiosidade de saber se a rede social ainda está funcionando. E os acessos aumentam. Isso faz com que a rede cresça. Então está aí, possivelmente, a jogada de Elon Musk. Gerar uma crise para aumentar as visualizações, ou seja, a audiência do Twitter. Ele ontem se manifestou através de uma nota e disse que o Twitter bateu recorde de acessos, mas não citou números. O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, que ainda está no Egito, encontrou-se ontem com Antônio Guterres, o secretário-geral da ONU, Organização das Nações Unidas. O conteúdo desse encontro não foi revelado ainda pela equipe de Lula, mas no seu primeiro discurso na ONU, Lula anunciou que pediria à ONU para que um dos estados da Amazônia sediasse a COP30, que vai acontecer em 2025. Essa conferência ela acontece todos os anos e discute ali a questão do clima. Países do mundo todo se reúnem para discutir esse assunto. Lula também disse lá no primeiro discurso dele na ONU que a ONU precisa se atualizar. Uma das críticas de Lula é o Conselho de Segurança da ONU.
o fato das cadeiras, né, serem permanentes somente para os países que ganharam a Segunda Guerra Mundial. Essa regra foi montada na Segunda Guerra Mundial. Então, na opinião de Lula, é ultrapassada. Uma outra questão é o poder de veto. Perdão. Por exemplo, agora nós estamos presenciando a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Aí entra algum representante mundial e quer cobrar algo da Rússia com relação à guerra, exigir algo da Rússia. Aí ele faz o pedido no Conselho de Segurança da ONU. O representante da Rússia vai lá e veta, pronto, acabou a discussão. Então, na opinião de Lula, isso tem que acabar. Ele disse também em seu discurso que ele não vai lutar para que o Brasil tenha uma cadeira permanente, mas que sejam diversos países com cadeiras permanentes e não somente aqueles que ganharam a guerra. Afinal de contas, né, aqui entre nós, é um conselho de segurança, não de vencedores da guerra. Sendo assim, da forma em que está organizado, passa a impressão de que a ONU, ao invés de ser Nações Unidas, é a nação de incentivo à guerra. E os vencedores, né, são premiados, né, têm os melhores cargos na ONU, na organização e no Conselho de Segurança. Mas lá no Egito, Lula se reuniu também com autoridades europeias, como por exemplo a ministra de Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, e com Espen Barth Eide. Ele é ministro do Clima e Meio Ambiente da Noruega, dentre outros líderes que Lula encontrou e conversou lá no Egito durante a conferência da ONU. O presidente eleito hoje tem reunião com o presidente de Portugal e o primeiro-ministro. Então, provavelmente, ainda não tenho o horário em que Lula embarca. Quando você assistir esse vídeo, com certeza já vai ter sido divulgado o horário, né? De repente até ele já estará em Portugal. Mas hoje ele tem reunião então em Portugal. Bom, mas enquanto ainda estava na COP27, o presidente eleito, Lula, falou sobre a questão da responsabilidade fiscal e a responsabilidade social. Ele disse estar preocupado com a responsabilidade social. E aos olhos da imprensa, Lula desdenhou a reação do mercado com relação a seus comentários nessa questão, né, da responsabilidade fiscal. Lula disse lá na COP, né, se eu falar isso, a bolsa vai cair, o dólar vai subir, né, mas isso não são os investidores, e sim meros especuladores que fazem isso todos os dias. Então, repercutiu bastante na imprensa no Brasil os comentários do presidente eleito, inclusive na área econômica. Economistas em entrevistas acabaram dizendo que Lula acena não está preocupado com a responsabilidade fiscal.
Bom, por causa desses comentários e entrevistas, economistas fazendo carta aberta ao presidente, o, o presidente eleito e também coordenador da equipe de transição, Geraldo Alckmin, deu uma entrevista ontem para a jornalista Miriam Leitão no Globo News. Alckmin disse que Lula terá cuidado com a responsabilidade fiscal, sim, ele terá responsabilidade fiscal. Em outro momento, Alckmin já havia dito que não será um governo gastador. Ontem, na entrevista, Alckmin reiterou para a jornalista Miriam Leitão que o governo vai cortar gastos e que no decorrer do governo vai estar desenvolvendo meios para ajustar as contas públicas. E com relação à PEC, que a PEC que foi para o Congresso agora, ela é uma PEC emergencial. Não significa, segundo Alckmin, que é um meio do governo fazer todo o seu projeto, ou não significa os 4 anos de mandato, e sim uma PEC emergencial para poder manter a população mais pobre sendo assistida pelo Estado. Isso Alckmin disse ontem em uma entrevista que foi ao ar pela Globo News. O ex-ministro Guido Mantega pede demissão, né, entrega uma carta e se retira da equipe de transição. Já eu trago para você, mas agora eu preciso falar com você que quer trocar os pneus do seu carro. Está precisando trocar os pneus? Precisa de bons preços, bom atendimento? Venha para Master Pneus. Na Master Pneus você tem pneus de qualidade de variadas marcas, nacionais e importados, para carros, caminhonetas e caminhões. E ainda parcela suas compras em até 12 vezes no cartão. A Master está na Avenida Internacional em Pindotiporã e atende Pindoti, Sete Quedas e toda a região. Master Pneus, vem pra cá! O ex-ministro Guido Mantega pediu afastamento ou desligamento da equipe de transição. Em uma carta enviada ao vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, Guido Mantega pede seu desligamento e explica os motivos. Segundo ele, ele tem uma condenação pelo TCU, Tribunal de Contas da União, por causa das chamadas pedaladas fiscais em 2014, né? E condenação essa proferida pelo TCU em 2016, reiterada em 2018, que condenou Guido Mantega a não exercer cargos públicos por 8 anos. Ele escreveu na carta que, após uma condenação injusta pelo TCU, ele estava participando da equipe de transição sem um cargo público, sem ser remunerado, respeitando assim, segundo a carta, a decisão do TCU. Mas que adversários estavam mexendo com isso no intuito de prejudicar o seu trabalho. E por isso ele achou por bem retirar-se da equipe de transição. O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, ao receber a carta, ligou para Guido Mantega, agradeceu os seus trabalhos, né, na equipe de transição, agradeceu o seu empenho. Então, Guido Mantega está fora da equipe de transição de governo. Aliás, a equipe de transição que é bem grande, né? Ao todo, são em torno de
271 nomes que compõem a equipe de transição do governo. Desses 271 aproximadamente, 14 são remunerados. Uma grande maioria são voluntários que estão auxiliando para a transição. Dos 33 grupos anunciados para a transição, 30 já têm sua equipe formada. 3 grupos que são a Defesa, Centro de Governo e Inteligência Estratégica, essas ainda não têm os grupos formados. Segundo informações de Aloísio Mercadante, que é o coordenador desses grupos, esses 3 grupos, os nomes serão discutidos com o próprio presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, quando retornar de sua viagem, né? Hoje, saindo da COP27, passa por Portugal e neste final de semana retorna ao Brasil. Aí sim, na semana que vem, vão discutir esses nomes e montar as 3 equipes que ainda faltam serem compostas. Bom, ontem, quinta-feira, após uma reunião com o atual ministro da Defesa, Anderson Torres, o senador eleito, Flávio Dino, que compõe a equipe de transição, pediu então a Anderson Torres acesso à pasta para que possam montar os relatórios. Após sair dessa reunião, Dino deu uma entrevista. E nessa entrevista disse que a probabilidade é muito grande de revogação de decretos e atos normativos feitos por Bolsonaro na atual gestão. Ele citou, por exemplo, a questão da liberação das armas, que, segundo ele, só causou mais violência familiar, só facilitou a aquisição de armas pelo tráfico, né? Essas armas acabam chegando, segundo ele, de forma mais facilitada nas mãos de traficantes. Então, pensa-se em revogar tais decretos. O secretário estadual, o secretário de governo, Antony Blinken, secretário americano, né? Secretário de Estado americano Antony Blinken, desculpa, aponta o dedo para a Rússia. Peritos ucranianos já chegaram à Polônia para verificar, e as investigações estão em andamento para ver de onde partiu o míssil que atingiu uma área rural na Polônia na terça-feira desta semana e matou 2 pessoas. Para Blinken, não importa de onde venham as conclusões, só existe um culpado para tudo isso: a Rússia. Antony Blinken disse que essas investigações só vão mostrar de onde saiu, mas que a Rússia deve ser responsabilizada por tudo, por iniciar uma guerra ilegal. Hoje de manhã, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse que cerca de 10 milhões de pessoas na Ucrânia já estão sem energia. Bom, e essas 10 milhões de pessoas sem energia, consequentemente, ficam também sem água, uma vez que é necessário ter energia elétrica para funcionar as bombas que abastecem as cidades ucranianas. Então, eles estão sem energia e sem água, cerca de 10 milhões de pessoas. Hoje de manhã, ontem já, né? A capital da Ucrânia, Kiev, amanheceu
coberta de neve. Inclusive, uma mulher que andava na rua, sob alguns cuidados, é claro, disse: "Estamos com muito frio. O que será de nós? Nossos soldados estão com frio. Como irão defender o nosso país?" Bom, o frio na região ali da Europa, ele é prolongado, né? E muito forte. Hoje, por exemplo, as temperaturas na região de Kiev e algumas regiões ao sul da Ucrânia, temperaturas estão abaixo de zero, tá? Por volta aí das 10h30, 11 da manhã, na capital Kiev, os termômetros marcavam 0 grau. A Suécia denuncia uma sabotagem no gasoduto Nord Stream, que leva gás da Rússia para países da Europa, como a Suécia, por exemplo. Segundo promotores suecos, foram encontrados na região ali onde aconteceu o vazamento explosivos que provavelmente tenham sido colocados ali. A União Europeia acusa a Rússia de usar o gás como arma de guerra contra a Europa. Ou seja, eles usam essa questão dos gasodutos, né, para fazer chantagem aos demais países da Europa, uma vez que a Europa compra gás da Rússia, né? Então estão se preparando para retirar-se da Rússia, né? Ou seja, deixar de comprar gás da Rússia. Mas o investimento é muito grande. Produtores de gás também, como a Rússia, são poucos os países, né? Outros países, não como a Rússia, produzem menos. Então, é um trabalho a longo prazo, né, que seria deixar de comprar gás da Rússia, além do investimento muito alto, né, um trabalho a bem longo prazo. Aliás, a União Europeia se prepara para deixar de comprar da Rússia o gás e o petróleo, né? Um ex-funcionário do governo russo afirmou há poucos meses atrás que para parar a guerra contra a Ucrânia seria preciso parar de comprar combustíveis, né, petróleo da Rússia, porque é o combustível, ou seja, o dinheiro do combustível, do petróleo, que mantém a máquina de guerra de Vladimir Putin. E vamos às cotações. O dólar comercial nesta manhã de sexta-feira está em R$ 5,38. Já o dólar turismo em R$ 5,71. O euro em R$ 5,57. O portal Ludoli Notícias vai ficando por aqui. Agradeço a você que assistiu a gente até este momento. Muito obrigado. Eu volto amanhã, sábado, com as principais notícias do dia. Que Deus te abençoe e até lá.